Glória a Deus. Boa noite. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. Em nome do Senhor Jesus, quero convidar você a se colocar de pé para mais um culto de louvor, adoração ao nosso Deus que é digno, que é santo. Como é bom louvar a esse Deus, como é bom exaltar a esse Deus, celebrar a esse Deus. Nós estamos aqui nesta noite, Pai, para celebrar o Teu nome, para louvar a Ti, Pai. E eu te peço ao Senhor, Tu és bem-vindo. Ah, Senhor, fique à vontade aqui no nosso meio, Pai. Faça presente, Senhor, se faça presente entre nós, Pai. Celebramos o Teu nome, honramos o Teu nome nesta noite, Pai. Porque só Tu és digno, só Tu és santo, só Tu és merecedor de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Aleluia. Vamos celebrar ao Senhor. Vamos celebrar a esse Deus que é digno, a esse Deus que é poderoso. Aleluia. Alta voz direi, a todos vou contar, tua bondade eu sei, não pode acabar. O teu eterno amor me acompanhará, não posso acreditar. Cantarei porque Tu és bom, dançarei porque Tu és bom, gritarei porque Tu és bom pra mim, yeah. Acende o coração, incomparável Deus, não me abandonará, não posso acreditar. Cantarei porque Tu és bom, dançarei porque Tu és bom, gritarei porque Tu és bom pra mim, cantarei porque Tu és bom, dançarei porque Tu és bom, gritarei porque Tu és bom pra mim, yeah. Com meu coração eu proclamarei que Tu és bom, Tu és bom. Na tribulação eu me lembrarei que Tu és bom, Tu és bom. Com meu coração eu proclamarei que Tu és bom, Tu és bom. Na tribulação eu me lembrarei que Tu és bom, Tu és bom. Em alta voz direi, a todos vou contar. Declare, Tua bondade eu sei, não pode acabar. O Teu eterno amor me acompanhará, não posso acreditar. Cantarei porque Tu és bom, dançarei porque Tu és
Deus, aplauda o Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Pode sentar um pouquinho, igreja. Deus abençoe, a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre todos. Amém? Amém. Glória a Deus, estamos aqui, mais um culto na presença do Senhor. O Senhor nos dá esse privilégio, né? De estar em sua casa de oração, neste domingo, no culto presencial, com todas as restrições e cuidados aí que temos tomado, no protocolo de segurança, mas louvamos a Deus porque o Senhor tem sido conosco, tem nos sustentado. E a cada domingo, eu creio, nós temos tido testemunhos de vitória. A cada domingo o Senhor tem nos sustentado, tem nos mantido de pé. E nós louvamos a Deus por isso. Amém? Esse é um momento muito importante porque podemos estar juntos, apesar do isolamento, né? Apesar do distanciamento aqui, das cadeiras, aqueles que não convivem na mesma casa realmente precisam manter o distanciamento. Aqueles que convivem na mesma casa, não há problema, mas temos esses cuidados e louvamos a Deus porque o Senhor tem nos dado vitórias. É o ano da vitória. E eu quero continuar declarando sempre, o ano inteiro, graças a Deus. 1 Coríntios 15:57. Graças a Deus que nos dá a vitória em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E nós louvamos a Deus pelas vitórias do Senhor. Hoje é dia de estarmos na presença do Senhor, celebrando a Ele, celebrando as vitórias do Senhor. Amém? Nós vamos agora ter mais um louvor e nesse louvor vamos ter um momento de dízimos e ofertas. Os obreiros estarão passando, né? Como temos feito ultimamente, depois que retornamos. Nós não temos tido vindo aqui à frente para entregar, mas os obreiros estão passando, é uma necessidade para evitar o deslocamento. Então os obreiros vão passar e enquanto nós louvamos, eles passarão e você pode depositar o seu dízimo, a sua oferta, se você veio preparado para isso. E você que está na sua casa, que está nos assistindo nessa transmissão, em nome do Senhor Jesus, continue ajudando essa obra a ir adiante, depositando, transferindo, para que a obra do Senhor continue sendo feita, para que o trabalho do Senhor, ministério, a casa do Senhor, trabalho missionário e o trabalho que o Senhor tem para nós como igreja, continue em nome do Senhor Jesus, como tem continuado, né? Nós louvamos a Deus por isso, porque apesar de tudo isso que a nossa sociedade está passando, o Senhor não tem nos deixado parar como igreja, embora que nem sempre aqui os irmãos presentes, mas sempre estando em oração, em comunhão, em contato, e louvamos a Deus por isso. Amém? Então vamos louvar ao Senhor, e você pode depositar, e você que está em casa pode depositar através da conta, transferindo ou depositando. Amém? Glória a Deus. Coloque de pé em nome de Jesus, para nós continuarmos adorando a esse Deus que é digno de louvor. Aleluia. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar.
fraco eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. O que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Obrigada pelo teu amor, papai. Obrigada. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, oh, oh. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. O que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. O impressionante, infinito e ousado amor de Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Esse é o meu Deus. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, oh, oh. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as
Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Pode sentar, igreja. Nós vamos orar ao Senhor nesse momento, entregando as nossas vidas, entregando os dízimos e ofertas e agradecendo por todos que têm contribuído e também já agradecendo por aqueles que irão contribuir essa semana, que estão nas suas casas, que estarão depositando, que estarão transferindo, em nome do Senhor Jesus. Oremos. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, neste momento, Senhor, eu agradeço, Pai, pela Tua fidelidade, pelo Teu ousado amor. Muito obrigado, Pai. Esta é a Tua igreja, este é o Teu povo, Pai. Seja aqui presencial, seja, Pai, nas suas casas, onde estiverem assistindo a esta transmissão, meu Pai. Que em nome de Jesus o Senhor receba cada um e abençoe, Pai. Que o ousado amor do Senhor seja presente, Pai, nas vidas daqueles que Te buscam, daqueles que Te servem, daqueles que acreditam, Pai, no Senhor como Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Muito obrigado, Pai. Recebe agora, Senhor, esse que dizimou, que ofertou na Tua casa aqui presencialmente. Recebe, Pai, aqueles que estarão dizimando esta semana, Pai, meu Deus, através da conta da igreja, meu Pai, para que a obra do Senhor continue na terra e neste lugar, Pai, e onde o Senhor nos mandar. Senhor, agora eu entrego também, meu Pai, a Tua palavra, a leitura, Pai, da Tua palavra, que o Senhor receba, que nós possamos nos enriquecermos pela Tua palavra nesta noite. É o que eu Te peço, Senhor, e profetizo a bênção do Senhor por estes louvores, sobre o ministério de louvor, pela palavra, que o Senhor nos receba em Cristo Jesus. É que eu oro e agradeço. Amém. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe. Vamos ler a palavra para a nossa meditação nessa noite em Romanos capítulo 6. Deus abençoe o ministério de louvor, ministério de obreiros. Deus abençoe os ministérios que trabalham para que a obra do Senhor aconteça neste lugar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E aqueles que estão trabalhando e que nós não vemos, né, mas que alguns grupos, como hoje, né, pela manhã, graças a Deus, já teve a escola bíblica com os jovens. Nós louvamos a Deus por isso, né? Pelo Gabriel como líder, o Otávio e aqueles que têm trabalhado pela escola bíblica com os jovens, e também as atividades que têm sido feitas pelo Ministério Infantil, pelos adolescentes também, que Deus abençoe, né? A Neia, a irmã Mel, que tem feito essa atividade aos sábados, à tarde com os adolescentes, e tudo isso para a honra e a glória do Senhor. Romanos capítulo 6, os versos de 1 até o verso 6. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com Ele pelo batismo na morte, para que como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com Ele na semelhança da sua morte, também o seremos na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com Ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Amém? Glória a Deus. A palavra de hoje com o tema transformados em Cristo. Glória a Deus. Eu creio na transformação em Cristo Jesus. Eu creio que Cristo transforma vidas. Eu creio que Cristo renova vidas. Eu creio que Cristo levanta vidas. Eu creio que Cristo dá uma nova vida. Em Cristo Jesus nós podemos viver isso. Eu creio. E é por isso que nós estamos aqui como igreja, para sustentar essa fé em Cristo, para sustentar essa fé de que o Evangelho, a palavra, o poder de Deus transforma vidas. Ele pode transformar a sua vida, não importa
qual é a sua luta, qual é a sua dificuldade, se há uma dependência, se há necessidade de uma libertação, Cristo tem o poder de transformar. Eu creio nisso. Amém, gente? Glória a Deus. O homem desobedeceu a Deus e se afastou de Deus. A palavra do Senhor lá em Romanos 5, o verso 12, é um texto que sempre estamos citando aqui, que nos diz que como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. É o que diz a palavra. E consequentemente a sua natureza se tornou uma natureza propensa ao mal, a se afastar de Deus, a se afastar do próximo e muitas vezes a se afastar de si mesmo. Porque muitas vezes, pelo mal que age em nossa vida, pela propensão ao mal, pelo nosso, muitas vezes, deixar o mal agir em nossa vida, e nós agirmos através do mal, muitas vezes, isso nos afasta de nós mesmos, porque muitas vezes tem pessoas que nem eles mesmos se conhecem. Já parou para pensar nisso? Que muitas vezes o mal que você faz está se distanciando de você mesmo, de quem você gostaria de ser. Quantas vezes alguém já não disse: eu não gostaria de ser assim? É porque você está se afastando daquilo que você gostaria de ser. Então o mal do pecado nos leva a essa natureza má, essa natureza a se afastar de Deus, do próximo e de nós mesmos. Mas a pergunta em primeiro lugar nesta noite é: permaneceremos no pecado? É o que o texto nos diz aqui no verso 1. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Permaneceremos no mal, dominados pela velha natureza? Porque uma coisa, amados, é praticar o mal, outra coisa é ser dominado pelo mal. Amém? Você entende isso? Uma coisa é praticar o mal, outra coisa é ser dominado pelo mal. Uma coisa é o pecado, outra coisa é ser dominado pelo pecado. Você entende isso? Amém, gente? Amém. Então, Romanos 6:1 nos pergunta aqui: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado? Ora, se o pecado é o mal, se o pecado é distanciamento, e não é o distanciamento social, né? É o distanciamento no sentido de não poder usufruir daquilo que Deus tem para nós. Se o pecado nos afasta de Deus, se o pecado nos afasta do próximo e até de nós mesmos, daquilo que nós gostaríamos de ser ou de fazer, então por que eu poderia ou deveria permanecer no pecado ou no mal? Não tem lógica. Então a resposta está no verso 2, quando nos diz: de modo nenhum, nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Não tem lógica. E Deus trabalha também com a lógica, gente. Deus não trabalha só no milagre, só no instantâneo, só na misericórdia. Deus trabalha na lógica. Você tem que plantar, e a palavra de Deus está repleta de ilustrações, ou de exemplos, ou de instruções sobre isso. E lá em Gálatas nos fala sobre a lei da semeadura, e tudo quanto o homem semear, ele há de colher. É lógica, e Deus trabalha nessa lógica. Deus nos deu a sabedoria. É por isso que nós estamos aí num propósito, nesse mês de setembro, de orar em favor da aprovação e da distribuição da vacina contra este mal, essa pandemia que é a vacina do Covid. Meus irmãos, nós cremos que Deus trabalha através da ciência, sim. E Daniel 12:4, que é um texto que nós estamos citando lá essa semana quase que diariamente nas nossas orações, nos diz: e a ciência se multiplicará. No verso lá diz assim: as pessoas andarão para lá e para cá, mas a ciência se multiplicará. Ou seja, a inteligência, Deus nos deu a inteligência, a capacitação para nós buscarmos as soluções. E temos que buscar. A fé nos encoraja, a fé nos ajuda, a fé nos encaminha a isso. E alguém pode dizer assim: ah, mas a vacina isso, aquilo, isso aí não é a minha área, gente. O que é, o que não é a minha área. A minha área é: eu acredito que Deus está vendo a necessidade humana, porque estamos aqui.
no distanciamento, as pessoas que não são da mesma, que não convivem na mesma casa, estão aí com essa fita, quer dizer, tem que ficar longe. Se você não convive no mesmo teto, você precisa manter o distanciamento aqui, você precisa estar de máscara, a gente está usando máscara, não sei quando está falando ou cantando. Então, tudo isso, Deus está vendo, isso não é bom. Quanto tempo você ficou sem ver um parente seu? Quanto tempo você ficou privado, às vezes? E quem teve essa enfermidade perdeu a vida, e muitos têm perdido, infelizmente. E nós oramos por eles aqui, continuaremos orando em nome de Jesus. E então isso não é bom. Eu creio que Deus, através da ciência, pode sim e dará a maneira para nós sobressairmos a isso, pela sua misericórdia, pelo seu poder, mas também pela lógica da atuação do ser humano e do poder dele abençoando, como a ciência. Amém, gente? Eu creio nisso. Então a pergunta continua: permaneceremos no pecado? E a resposta veio no verso 2: de modo nenhum, jamais, não vamos querer permanecer naquilo que nos prejudica. É como querer permanecer na pandemia. Quem quer isso, gente? Não tem lógica. E porque eu queria, ou eu quereria, permanecer no pecado. Então eu quero distanciamento disso, eu quero estar longe disso. Então não queremos permanecer no pecado, porque isso nos afasta de nós mesmos, do nosso próximo e principalmente também do Senhor nosso Deus. Segundo lugar, em Cristo Jesus estamos num patamar mais elevado. Eu creio nisso, eu tomo posse disso nessa noite, viu? Já falamos aqui, uma coisa é você pecar, outra coisa é ser dominado pelo pecado. Uma coisa é você praticar o mal, que não devemos nunca, lógico, nem o pecado. Mas outra coisa é ser dominado pelo mal. Então, em Cristo Jesus estamos num patamar mais elevado. Cristo nos dá a condição de estarmos acima do mal. Amém, gente? O mal vem, não tem jeito. E mal, gente, muitas vezes vem disfarçado. Não é só aquele mal de tirar, Deus o livre e guarde, a vida de alguém. Não é só aquele mal da agressão. Não é só aquele mal de coisas assim que saltam muito forte aos nossos olhos. Mas muitas vezes é o mal de coisas que nós nem percebemos e estamos agindo dessa forma. Todos aqueles que entregaram sua vida a Cristo e o seguem, estão num patamar mais elevado. Que patamar é esse? Temos a nova natureza e podemos viver nela o máximo possível. Não precisamos viver o domínio do mal em nossas vidas. Fomos libertos dele em Cristo Jesus. Embora muitos, mesmo com a nova natureza, insistam em viver muitas coisas da velha natureza. Infelizmente, o mal continua sendo um forte desejo humano. Ele está aí à nossa volta. O mal é um forte desejo humano, está aí à nossa volta. Mas quanto mais nos aproximamos de Cristo, quando entregamos nossa vida a Ele e quando seguimos a Ele, mais vamos deixar a velha natureza, ou seja, o domínio do mal e do pecado, agir em nossa vida. Amém? Se aproxime de Cristo. Essa é a grande receita, a grande dica nessa noite. Se aproxime de Cristo, Ele já te libertou. Você entregou sua vida a Jesus, Ele já te libertou. Só que você precisa estar ao lado dEle, andar com Ele. Precisa comer 1 quilo de sal com Ele, ou muitos quilos de sal com Jesus. Ou seja, estar junto ao lado dEle. Para quê? Para que você possa cada vez deixar a natureza velha para trás e andar novidade de vida. E é isso que o Senhor tem para nós. Ou seja, o domínio do mal, do pecado, não terá poder. O domínio não terá poder sobre nós. Mas para isso é preciso, primeiro, entregar sua vida ao Senhor Jesus. Efésios 1:13 nos diz a palavra: tendo crido no Senhor Jesus, fostes selados com o Espírito Santo. E aí recebemos o fruto do Espírito. Então todo aquele que entrega a sua vida a Jesus, ele foi selado, foi carimbado ali para o céu, tem uma esperança, uma certeza do céu, e recebe o fruto do Espírito, que tem 9 qualidades, para que o que segue a Jesus, para que aquele que é servo de Deus, para aquele que entregou sua vida a Jesus e recebeu a nova natureza, possa viver.
São elas o amor, a alegria, a paz, a paciência, a amabilidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. E então, com estas qualidades do fruto do Espírito que nós recebemos quando entregamos nossa vida ao Senhor Jesus, aí você vai se distanciando daquilo que é velho, da sua natureza do mal, da sua natureza do pecado, em Cristo Jesus. Amém? Amém? Creia nisso, gente. É possível. Nós não estamos falando de perfeição, mas nós estamos falando de distanciamento, já que essa palavra tem sido tão falada ultimamente, né? Nós estamos falando de distanciamento do mal. E também esse texto aqui, no verso 3 e 4, nos fala sobre o batismo. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. É isso que Deus quer, novidade, coisa nova. Deixa o velho para trás, né? As coisas velhas para trás, vamos andar em coisas novas, novidade de vida. Deixa o pecado para trás, vamos buscar a nova natureza. É esse o significado do batismo, que é descer na água e morrer para a velha natureza e levantar para uma nova vida com Cristo Jesus. E eu creio nisso. E nós devemos buscar isso. E saiba que você pode, porque Cristo está no seu coração. Mas é uma luta. É uma luta. Como nós falamos aqui, muitos insistem em viver as coisas da velha natureza ou do mal. Então nós temos que lutar contra o mal constantemente. A diferença é que nós temos Jesus em nosso coração e nós temos as condições para isso, e nós podemos vencer esse mal, porque Cristo nos faz vencer, porque o fruto do Espírito está em nós. Essas qualidades que nós citamos aqui em Gálatas 5, 22 e 23. Amém? Terceiro lugar, andar em novidade de vida. O verso 4, lendo novamente, até o verso 6 nos fala sobre isso. Vou ler, como eu já li, o 4, e o final diz: novidade, para que andemos nós também em novidade de vida. E o verso 5: porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Deus não tem prazer em ver o servo dele servindo ao pecado. Ou seja, esse servir é ser escravo, é estar submisso. Então o prazer de Deus é que nós não sirvamos mais ao pecado, e ele nos dá a condição para isso com a nova natureza em Cristo Jesus, com a nova vida. Quando nós entregamos nosso coração e dizemos assim: Senhor, eu quero me entregar a Ti, toma a minha vida, controla a minha vida, me encaminhe pelo Teu Espírito Santo, para que eu viva o fruto do Espírito, como nós aqui citamos em Gálatas 5. Então esse verso nos fala de que o Senhor tem prazer em que nós andemos em novidade de vida. E os versos de 7 a 10 que nós não lemos, mas eles nos falam de uma vez por todas, morreu para o mal, para o pecado. E aqui a palavra nos dá esta certeza, o verso 7, porque aquele que está morto está justificado do pecado, ou seja, morto no sentido da natureza do mal. Porque em Cristo Jesus nós alcançamos vida espiritual. Estamos falando aqui do espiritual, amados. É uma linguagem do espiritual, entregar a vida, o novo caminho, a nova natureza, um novo proceder, deixar o mal para trás. Nós estamos falando de algo espiritual, mas que reflete no dia a dia, na nossa vida, em todas as áreas. Porque o espiritual é a base para que nós possamos ser melhores cidadãos, para que nós possamos ser melhores pais, melhores mães, melhores cônjuges, melhores filhos, melhores profissionais, melhores estudantes e assim por diante. Para que a gente possa valorizar as coisas boas e andar nelas e deixar o mal para trás. Não nos pertence, não tem domínio.
E ainda que você venha praticar, você possa se colocar diante de Deus e falar: Senhor, me perdoe, zerar. E seguir em frente. Amém. Ninguém é perfeito, gente. Nós não estamos falando aqui de perfeição, não estou pregando perfeição. A palavra não está falando de perfeição. Você pode errar, muitas vezes você erra, mas nós estamos falando de domínio do mal, de domínio do pecado. E isso não te pertence mais. Eu creio em Cristo Jesus. Amém. Andar em novidade de vida. Então esse verso 7 a 10 nos diz: de uma vez morreu para o mal, para o pecado, já foi, morreu, acabou o domínio da velha natureza, de uma vez por todas. Não significa que acabou o mal, o pecado, mas sim que não nos domina 100%. Temos em Cristo a condição de controlar. Essa é a palavra-chave aqui que eu queria achar: controlar. Em Cristo Jesus nós temos a condição de controlar a natureza do mal que está em nós. Mas pastor, quando nós entregamos nossa vida a Jesus, quando Jesus nos resgatou, nós entregamos, servimos, seguimos, Jesus não tirou a natureza do mal? Infelizmente não. Infelizmente não tirou. Ela continua aí dentro de você, dentro de mim, infelizmente. Mas o que Cristo te deu foi a condição de você controlar. Você entende isso, gente? Amém? Ele nos deu a condição de controlar a natureza do mal. Você não precisa, guarda isso, você não precisa mais ser dominado por ela. Amém? Lá em 1 Coríntios 10, 13 diz a palavra: não veio sobre vós tentação ou provação maior do que podeis suportar. Então a nova natureza nos liberta de uma vez por todas do domínio do pecado pela graça de Cristo, através da nossa entrega, a entrega do nosso coração ao Senhor Jesus. Você não precisa viver o mal na sua vida. O mal não precisa te dominar, porque você tem Cristo. E inverte essa situação, amados. Inverte. Porque uma coisa é você ter Jesus, a força de Cristo, o poder de Cristo. Outra coisa é você deixar esse poder hibernando dentro de você, dormindo, está lá, em stand-by. E você fazendo e acontecendo, e fazendo aquilo que não é bom para Deus, que te afasta de Deus, que não é bom para o teu próximo, que não é bom para você mesmo. E essa força, esse poder de dominar o mal está hibernando, está lá em stand-by na sua vida. Está lá. Use isso, rapaz. Restaure isso para controlar o mal, para você se despertar, para que você não fique se culpando. Porque o Satanás, ele é assim, ele lança o mal, ele te aguça, te ativa o mal, te incentiva o mal, e depois ele joga sobre você um sentimento de culpa por você ter feito. É ou não é, gente? A gente sabe disso. Aí você fica mal porque fez o mal. É mal em cima de mal. É o que diz o Salmo 32:7. Um abismo chama outro abismo. É isso que acontece muitas vezes. Ou sempre que nós praticamos algo que não é bom e que é pelo mal. Então a nova natureza nos liberta de uma vez por todas do domínio do mal ou do pecado pela graça de Cristo. Você pode virar essa chave. É tempo de você virar essa chave. Não seja escravo ou servo do mal. Não seja. E a palavra nos diz que aquele que está morto está justificado do pecado, ou seja, morto para o mal. Você está agora em Cristo Jesus. E se estamos com Cristo, se morremos, diz o verso 8, se já morremos com Cristo, também com Ele viveremos. Glória a Deus. E o verso 11: assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E o 12: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências ou maus desejos. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de maldade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos
e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. E o 14, porque o pecado, é importante esse verso, gente, dentro de tudo isso que a gente está falando. O 14, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. É a palavra de Deus. Em Cristo Jesus, o pecado não terá, não precisa ter domínio sobre vós. Vira a chave, não deixe lá a sua natureza nova. Cristo, a transformação, a graça de Cristo, o sacrifício de Cristo hibernando dentro de você, em stand-by, mas reative, vira a chave e reative a sua capacidade de dominar sobre o mal, sobre o pecado. E ao invés de você se afastar de Deus, do próximo e de você mesmo, e ficar se culpando, e o inimigo se culpando a você, você possa entender que você tem o poder, ainda que erre, de estar dominando sobre o mal, e não o mal te dominando, ou o pecado te dominando. Amém, gente? Agora então sirvamos a Deus, verso 13, como quem voltou da morte para a vida. E Deus em Cristo nos deu a salvação da alma. Jesus nos diz lá em João 10, 28, e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Então, em Cristo Jesus nós temos o domínio, para a honra e a glória do Senhor, e não precisamos permanecer no pecado. Em Cristo nós estamos num patamar mais elevado, acima do mal, acima do pecado, e podemos controlar e dominar esse mal, e não o mal nos dominar. Amém? Que você creia nisso, porque nós somos transformados em Cristo Jesus por um preço muito alto, que foi a sua morte na cruz do Calvário em nosso lugar. Vamos ficar em pé, nós vamos orar nesse momento, entregando essa palavra, e que essa palavra tenha um poder transformador em nossas vidas. Vamos orar. Pai, eu te agradeço, Senhor, pela vida. Eu te agradeço por estarmos aqui em Tua casa, em Tua presença. Eu te agradeço porque o Senhor é o nosso Deus. O Senhor nos ama, o Senhor nos recebe, o Senhor nos abençoa, o Senhor nos livra, nos liberta de todo mal. Que a Tua graça, que a Tua glória, o Teu poder seja sobre nós. Que, ó Pai, nós possamos ser transformados pelo Senhor, direcionados pelo Senhor. Que o mal, Pai, em nome de Jesus, não fique nos dominando, não venha nos dominar. Mas em Cristo Jesus nós podemos sobressair a todo domínio do mal, do pecado em nossas vidas. Quando entregamos o nosso coração ao Senhor Jesus, recebemos o fruto do Espírito, a presença do Espírito Santo em nossas vidas, e o fruto do Espírito para que nós possamos viver a palavra, a presença e os frutos, e o fruto do Espírito e as qualidades do fruto do Espírito em nossas vidas. Nos receba, Pai, eu te peço, nos receba e nos abençoe, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Aplauda o Senhor Jesus. Glória a Deus. Obrigado, Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, obrigado, obrigado. Glória a Deus. Deus abençoe. Pode sentar, amados. Você que está em casa, que Deus abençoe a sua vida. Estamos aqui nos despedindo nesse momento, mas que você continue buscando e servindo ao Senhor e crendo que nós somos transformados pelo poder de Cristo, pela graça de Cristo. Deus abençoe. Amém.